bem-vindos ao posto emissor número 273. Esta semana recebemos uma artista que inscreveu o seu nome no boom do rock português nos anos 80. É sua a voz do êxito, Cristina Beleza é fundamental, mas a banda Rock e Vários foi apenas o começo de um trajeto que a levou a si e ao seu baixo, aos estúdios de Londres e aos palcos de todo o mundo para colaborações com Bryan Ferry, Mel C ou Anne Clark, entre muitos outros. Maria de Jesus ou Midus, bem-vinda ao posto emissor. Olá, bom dia, obrigado. Obrigada a nós por estares connosco. Olá, sou Tony Gonçalves, sou português, vivo nos Estados Unidos desde os 4 anos e tenho um podcast, The Heart and Hustle of Portugal. Converso com quem está a levar Portugal mais longe, empreendedores, artistas, sonhadores. É o primeiro podcast em inglês do Expresso feito com paixão nacional. Ouça todas as semanas em expresso.pt ou na sua app de podcasts. Vamos, let's go! Cristina, não vais levar a mal, mas beleza é fundamental. Cristina. Como é que te sentes hoje? Sinto-me com soninho. Com soninho. mas estou bem, tudo bem. Essa vida, entusiasmada a vir aqui. Essa vida de música, gravas mais à noite? Manhãs para mim começa ao meio-dia. Ok. E pronto, Para quem não estiver familiarizado com o teu percurso, vou fazer aqui uma pequena sinopse. Okay. Tu começaste por formar os Rock e Vários no início da década de 80 com um grupo de amigos do liceu. Gravaram 2 discos, depois gravaste tu alguns temas a solo e depois partiste para Londres, onde firmaste uma carreira sólida como música de estúdio, por assim dizer, gravando com numerosos artistas e também partindo em digressão com muitos deles. Quando olhas para trás, embora tu ainda estejas no ativo, é um percurso que te surpreende, o alcance do que conseguiste fazer? Agora, olhar para trás mas na altura eu não estava a pensar o que é que ia fazer. Era sempre... fui andando. Eu fui para Londres para me encontrar, conhecer o Luís Jardim, para trabalharmos juntos. E enquanto estava lá, comecei a fazer audições. Eu tinha viagens, como fui patrocinada pela TAP para ir, penso que eram 6 viagens, e com hotel. E entretanto, fui tentando conhecer. Eu metia-me em autocarros para me perder, para depois tentar voltar sozinha. E foi assim que eu conheci Londres. Comecei a marcar reuniões com editoras. E pronto, e as coisas foram acontecendo, mas com o Luís Jardim, entretanto, quando recebi daqui da parte da Polygram do José Brito a oportunidade de entrar no Prémio Nacional de Música, queres fazer? E eu disse, ok, mas tudo à minha maneira. Eu é que escolho a banda, eu é que escolho a imagem, e eu quero trabalhar com o Luís, fazer essa música, e pronto, e foi tudo aceito. E foi quando fizemos o Amazónia, que foi lançado. E pronto, e depois disso correu como correu. E cada vez que voltava lá ficava mais tempo. Até que me radiquei mesmo. E pronto, e com as audições e a juntar-me a muitas bandas de originais. Passado, penso que uns quase 10 anos de estar lá, eu não sabia de agências, o que é que era, e começaram amigos músicos a falar-me nisso, e eu comecei a ir às agências, a propor-me, e pronto, e comecei a fazer os primeiros trabalhos, e foi aí que o trabalho de sessão começou a acontecer. Lembras-te qual foi o teu primeiro trabalho de sessão? Lembro-me. Primeiro foi até uma televisão com o Byron Stingley, que You Make Me Feel Mighty Real, que foi até por palavra do Luís Jardim que deu o meu nome. E essa foi a primeira televisão, a primeira vez. E depois, mas isso era playback, que era o Top of the Pops. Ao vivo, penso, aí já eu estava a fazer sessão para a Anne Clark, já fazia parte da banda dela.
mas a primeira sessão da agência foi com a Tanita Tikaram, turnê e pronto, a promover o álbum que ela tinha lançado nessa altura, que o Luís Jardim é que fez os baixos todos. E foi interessante que ele disse-me, deu à agência para me dar o meu nome, e disse-me: vai àquela audição. E então eles estavam a fazer a audição para a banda toda e foram escolhendo, e a última formação era eu e mais 2 músicos que ficámos muito amigos e pronto, e tivemos. Depois a partir daí começa por palavra ou por agência a acontecer outros trabalhos. Essas audições tinham muita gente a concorrer? Essa teve, okay. essa primeira que eu teve porque estavam só tinha o produtor musical, que era o teclista, que era um italiano, e depois estavam à procura de baixista, guitarrista e baterista. E então havia o pessoal todo. Foi o dia inteiro. E davam-te algumas canções para tu tocares, imagino? Sim, enviaram-me 3 para preparar. E quando nós tocámos, porque aquilo era tudo o feeling, não é? Que os músicos se havia a conexão. E então, quando nós começámos a tocar, até nós sentimos, pronto. Soava obviamente bem, estávamos todos bastante calmos, e vimos nos olhares da Tanita e deles do management, pronto, é esta a formação que vai ser. Tu eras muito destemida ir assim para Londres, falavas bem inglês? Não, falava da escola, do inglês, mas eu nunca tive vergonha, eu falava com erros, sem erros, e o pessoal era sempre, iam corrigindo e eu ia aprendendo e pronto. Em Londres também há muita gente, muitos sítios do mundo. Pois. Não há. Mas eu nunca tive vergonha de falar mal ou bem ou errado. Eu falava mais ou menos benzinho, mas dava as minhas calinadas também. E tu, quando chegavas lá, apresentavas o teu currículo, digamos, dizias: eu fui vocalista de uma banda. Não. Ninguém sabia. Okay. Nada do que se passava aqui. Só depois, quando estávamos em convivência, não é? Quando ganhava a audição é que e depois a falar é que falava do que é que se passava aqui. Até na turnê mundial que eu fiz com a MLC, ninguém sabia. E eu pensei, porque começámos na América, depois fomos para o Japão, Austrália, e quando voltámos, a última parte da turnê era a Europa, e eu pensei, quando chegámos à Europa, quando chegámos à Espanha, a imprensa portuguesa vai lá estar. Portanto, e aí eu estava no hotel, mas é que eles não sabiam de nada, estava no hotel a preparar para o soundcheck e o telefone toca, estava no meu quarto, e ouço alguém português a dizer do outro lado: olá, Bidus, estou aqui com a MLC. E eu fiquei logo E então acho que a entrevistaram, ensinaram ela a cantar a Cristina, gravaram, passou na rádio aqui, e aí foi quando eles ficaram a saber. O que é certo é que quando cheguei ao soundcheck, os músicos da banda ficaram logo a olhar para mim um bocado de lado. E quando eu fui para o camarim, a Mel começou, não sabia, pronto, a brincar, mas agora os músicos ficaram ali. Quando os músicos de sessão, se alguém tem, por exemplo, como eu, um percurso como esses, ficam ali com algum ressentimento, com uma invejazinha, porque é isso que eles quereriam ter sempre. E pronto, e eu aí fiquei, ok, pronto, é que se há de fazer. Eu já sabia que chegava a Madrid e isso ia acontecer. O segredo ia ser revelado, não é? Pronto. Mas pronto, ficou tudo bem. E a partir daí já comecei a dizer mais, mas só em conversa, claro. Eu nunca disse que era isto ou que era aquilo. Quando andas em digressão, por exemplo, nessa digressão com a Mel C, que na altura uma grande estrela, não é? A saída das Spice Girls. Sim, foi a primeira a ficar a solo, não é? Logo ali a sair às Spice.
Como é que é? Tu acabas por conseguir privar, ou há essa possibilidade de privar com... Eu tomava muitas vezes o pequeno almoço. Ela estava sempre com a maquiadora e com a assistente. E quando chegava nos hotéis, o pequeno almoço, muitas vezes ela chamava-me. Era acessível? Muito. A Mel é ótima. Era acessível. Os músicos da banda ficavam um bocadinho... Mas ela dava-se melhor comigo do que com a outra rapariga da banda. Eu era mais acessível, penso eu, não sei. Mas a Mel é muito acessível. E nós dávamos bem. Na entrevista que deste ao Rui Miguel Abreu aqui há uns anos, dizias que não é preciso só saber tocar bem, mas ter o feitio e a personalidade certos. E o que é que tu querias dizer com isto? Isso foi uma coisa que eu ouvi num dos meus baixistas favoritos, que é o Nathan East. E ele toca para o Phil Collins e para muita gente. O pessoal da música sabe quem é. E ele sempre disse, não é... para um músico ter um certo sucesso é 50% habilidade, os outros 50% é personalidade. Porque eu sei disso porque eu conheço muitos músicos que têm uma personalidade muito arrogante e são ótimos músicos e não chegam a lado nenhum porque não se dão com ninguém e ninguém os quer. De maneira que nós temos que também ser normais, acho eu. E acho que foi isso que eu sempre fui. E acessível. E pronto. Falaste de um dos teus baixistas favoritos. Quem são os outros? É o Nathan. Quer dizer, o Nathan East era quem eu ouvia mais. Mas depois o Sting é por tudo. É por ele, pelas composições dele, é por ele como músico. E como baixista também. Há muitos músicos que não acham que ele seja, ou que o considerem um bom baixista, mas eu acho. Um bom baixista não é como o Eric Clapton que diz, não é fazer 30 notas em 3 segundos. É fazer uma nota, mas com a intenção certa. E o groove. E pronto. Eu nunca fui atrás de muitos músicos. Este ou aquele. Eu ouço música variada, mas o Nathan East foi uma das pessoas que me marcou também pelas opiniões dele como músico, e isso é muito bom para qualquer músico que esteja a começar a ter pessoas com opiniões boas e não ser só tocar, praticar, não é? Tem que haver ali, lá está, formar uma personalidade que depois vem tudo atrás. E o bom músico para mim é isso. Valorizas mais também essa intenção, como estavas a dizer, o groove, o sentimento, do que propriamente o virtuosismo. E o ser modesto no palco, não se pôr à frente. Há muita gente que não consegue ser assim, de maneira que isso é tudo uma escola que um músico que esteja a começar precisa de saber e de ter pessoas que ensinem. Estava a ler sobre o teu percurso, que de resto é muito bonito, e vi que tu aos 4 ou 5 anos já tinhas um grande interesse pela música, que já fazias experiências em casa com os copos, a fazer barulhinhos, lembras-te disso? Pois, eu acho que qualquer pessoa que tenha ouvido para a música, tudo isto tem sons diferentes. É só pôr os sons alinhados por si mesmo, não é? E então eu, sem saber o que é que estava a fazer, os meus pais notaram, pronto, era isso, estávamos nos restaurantes e eu tinha os copos, começava a juntar água, começava a tocar, qualquer guitarrinha de lata, qualquer coisa que tivesse uma corda, qualquer copo de plástico que tivesse um som, eu fazia melodias e pronto, e foi isso que eles começaram a notar e começaram então depois a dar-me uma guitarrinha de lata, mas melhor, com 4 cordas em vez de ser só 2, instrumentos musicais de criança, mas um bocadinho melhores,
Porque depois também há toda uma educação do ouvido, que se a pessoa tem sempre coisas que não prestam, também como criança não vai habituando o ouvido, não é? Mas também tive sorte. O meu pai gostava muito das coleções da Reader's Digest e tinha muitos álbuns de várias músicas e eu ouvia. Eu lembro-me que à noite, quando eles iam dormir, eu ficava no giradiscos e começava a tocar as que eu gostava, desde tudo, de jazz, a country e pronto. Mas os teus pais não estavam ligados à música, só gostavam de música? Não, do lado da minha mãe tinham todos uma boa voz, cantavam. Do lado do meu pai era tudo surdo. O que é que eles faziam? Cantavam, não é? Não, as suas profissões. O meu pai era bancário, gerente bancário, e a minha mãe foi conselheira da Madame Campos e depois uma das diretoras de grupo de Madame Campos, portanto ligada à beleza. E eles ainda tentaram pôr-te no balé, não foi? Sim. A mim puseram-me no balé e a minha irmã no piano. A minha irmã não tem queda, ela dança muito bem, mas não tem queda. Estavam trocadas. Estávamos trocadas, mas como eu também gostava de balé, eu ia com todas. Eu ia para tudo. Pronto, também não me importei. Não tinha aquela coisa, eu tenho que ir para piano porque eu gosto de música. Eu tocava porque já era uma coisa como se estivesse a respirar, não é? Claro. Não era uma coisa... E então, quando eu tive, acho, 7 ou 8 anos, que me deram então a minha primeira viola de caixa. E eu aí, também sem saber, ouvia as músicas e o baixo, o som das linhas de baixo era o que me captavam. E eu comecei a tocar nas primeiras cordas da viola de caixa. E era aí que eu fazia os baixos todos, de Santanas, de tudo, os baixos, as linhas de baixo que eram giríssimas. E aí eu comecei todas as músicas que eu ouvia e ouço, não sei como é que é outras pessoas, mas eu distingo todos os instrumentos, tudo o que acho que um músico é. Os músicos são assim, não é? Portanto, nós sabemos qual o instrumento está a fazer o quê e que linhas é que estão a fazer. De maneira que eu puxou naturalmente para o baixo. Nunca chegaste a ter aulas de música, és autodidata? E fui para o gregoriano, também não sei porquê. Fui para o gregoriano, estive lá 1 ano e tal. Também tive para então aprender guitarra acústica com um professor aqui em Lisboa, mas aquilo era só de ouvido que eu queria, porque ele punha-me pautas à frente e eu, assim que eu notava e conhecia a música que ele me estava, ou a peça que ele me estava, eu começava a tocar. E eu até dizia: meu Deus, já estás na página a seguir, ainda estás a olhar para a primeira. Eu disse: pois, ler música para mim era muito chato, de maneira que nunca segui. Mais a intuição, não é? Pois, se bem que era bom ler música, mas, não sei, sempre foi. Depois em Londres fui também para o colégio de Goldsmith. E também fiz lá uma audição, que essa foi muito engraçada, que na altura aqui havia aquela série, o Fame, e que a gente via eles nas audições dos corredores a praticarem, e foi precisamente isso. E então, nos baixos, era para ver em que nível é que eu ficava. E pronto, e fiquei, aquilo eram 5 níveis, e eu fiquei no quarto, que fiquei toda contente, e saí de lá a cantar e a saltar, parecia que estava lá na série. E quando começaram as aulas, é a mesma coisa. Ler música dava-me logo dor de cabeça, ficava logo cheio de sono. E pronto, e ele até ficou muito meu amigo. Que ele depois, eu fiquei lá 2 ou 3 anos e quando comecei a trabalho de sessão, ele uma vez mandou-me uma mensagem a dizer: eu estou aqui há anos, não consigo, e tu já estás aí nas televisões. Cada um é para o que nasce. Ele a gostar, mas claro, mas ele era muito melhor que eu, claro, ele era o professor. Estava a ler uma entrevista em que disseste que quando se deu o 25 de Abril terias 13, 14 anos e
Pois, se calhar. Costumavas faltar muito às aulas, ias para a Costa da Caparica. Pois, então, aquilo era ali, ficávamos à espera que a professora entre e depois ninguém entrava. Era muito mau. Era uma rebaldaria Era nessa muito altura. mau para os professores, coitados. A meio das aulas, levantava-se tudo e saía tudo de porta fora. Depois apanhávamos o autocarro ou íamos à boleia para a costa. E esmolhar as calças e depois roçar As calças. Então as calças de ganga tinham que estar roças. Então íamos para dentro d'água com as calças de calças, depois tirávamos, ficávamos com a toalha e punhamos as calças ao sol, que é para ficar mais russa. Já tinha esse espírito de rock and roll, não é? Depois apanhávamos boleia de volta. Mais ou menos nessa altura, um bocadinho mais tarde, conheceste os teus amigos com quem virias a Sim, eu formar depois a banda. comecei conheci o Jorge Loção, que ele andava lá no liceu a tocar sempre, e o pessoal juntava-se todo, começámos a aproximar, começámos a ser namorados, e acho que o Gramaço e ele começaram a falar em formar uma banda, e o Gramaço perguntou-lhe se não conhecia nenhum baixista, e ele disse: a minha namorada toca baixo, podemos tentar ver se dá. E então eu lembro-me de ir, tocarmos os 4 e deu logo. Vocês eram muito jovens nessa altura, certo? E nós tínhamos 19. Eu era a mais nova, 18, 19, era o que eu tinha. E pouco tempo depois receberam uma proposta da editora Rádio Triunfo para gravar. Pois, isso foi o Pedro Castro, que já conhecia o baterista, veio ver um ensaio, propôs à Rádio Triunfo, e a Rádio Triunfo deu-nos 4 dias para gravar o álbum. Nós todos contentes, vamos, tudo a tocar ao mesmo tempo, e pronto, e saiu o que saiu em 4 dias, para nós era o máximo. Se bem que na altura o vosso desejo passasse mais por tocar ao vivo, não era? Sim, nós na altura éramos uma banda mais ao vivo. Tocávamos, era como gostávamos, mas ali nem sequer sabíamos, não tínhamos experiência nenhuma, e pronto, e foi o que foi. 4 dias não é nada, mas nós estávamos bem ensaiados, e depois é que fomos tocar o álbum ao vivo e as coisas começaram a mudar, havia muitos improvisos, que era giro, adorávamos tocar ao vivo. E como é que eram esses concertos nessa altura? Eram sempre bons. Para nós era sempre bons. E as pessoas também, acho eu. Eu até, quando o nosso primeiro baterista saiu, quem veio para a bateria foi o Ramalho, que também estava com a Rádio Macau, e o teclista e o Filipe. E há pouco tempo, quando fiz o Sol da Caparica com o Tim, vi o Filipe, e o Filipe, amigo dos, naquela altura, nunca nós tivemos nada daquilo. Aquilo era o pessoal todo atrás. E eu assim, é que eu às vezes não via o que eles viam. Os fãs, a loucura. E eu não via porque ou alguém me enfiava no camarim, ou porque andavam... Nós tivemos tempos muito, muito, muito giros. Na altura estava tudo a começar, não é? Em termos de música. Havia uma loucura assim genuína, acho eu. Mas sem violência, não é? Pois, era mais seguro para nós, até mesmo para as boleias, apanhar a baleia para a costa e fazermos o que fizemos antes, não é? Era outros tempos. Nessa altura estavam também a começar bandas como os Chutes, os UHF, os Táxi. Os UHF estavam quase ao mesmo tempo de nós. E vossos vizinhos, Chutes, não é? Sim, os Chutes deu uns aninhos um bocadinho mais tarde. É giro porque o Tim, quando fiz agora aquilo com ele, ele é que me lembrou, que eu também já não me lembrava, que na altura nós, cada um que tinha uma guitarra, o resto do pessoal ia lá à casa ver a guitarra. Aquilo era uma novidade enorme. E então ele disse-me: então não te lembras quando tiveste o teu primeiro baixo? Eu fui lá com o Pedro Flores, que era o amigo também da Moita, fui lá à casa em Almada para ver o teu baixo. E eu assim, era tão engraçado. Nós só tínhamos uma guitarra e quem não tinha
fazíamos uma festa para ir ver a guitarra do outro, não é? Outros tempos, realmente. Agora, eu estava a ler e estava a pensar, na altura vocês estavam a inventar um bocado este meio, não é? Do rock em português. Era tudo novo. Não tinham propriamente uma referência, alguém a que seguir, não é? Tinham a nível internacional, mas sentiam que estavam ali a desbravar caminho? Não sei, é que tinha havido grupos rock antes de nós, antes do boom. Sim, nos anos 70. Só que, como é que era? Ou não eram divulgados assim muito, também se calhar nem toda a gente tinha televisão, nem toda a gente tinha meios, que nós não sabíamos. Chama o boom do rock naquela altura, mas já havia os Shakes, já havia os Gatos Negros e outras bandas de rock. Tantra, não é? Também. Depois era esses também, de rock sinfónico, Pedro Castro. Mas isso já era mais um rock sinfónico. Agora, portanto, nós, mas nós, como não tínhamos a divulgação, não sabíamos, não é? Portanto, para nós era como se fosse a primeira vez que estávamos. Quando fazia a promoção de algum disco, era um carro com os altifalantes presos com cordas, com os cartazes colados nas janelas, a andar pela cidade ou pelas vilas, a fazer promoção, não é? Isso eu nunca tinha visto antes com outros. E os teus pais, o que é que acharam de tu passares aí a vida a calcorrear o país com um grupo de rapazes a dar concertos? Eu acho havia várias opiniões que me chegavam aos ouvidos às vezes, ou que eu tomava droga, ou que eu bebia, pronto. Isso é o normal, não é? Mas talvez a minha maneira de ser, como também não podiam dizer muito mais, as pessoas foram se calando e foram... Nunca tive nada que me fosse direto de algum mal dizer ou de pensar em isto ou pensar naquilo. Acho que se foram habituando que era normal uma rapariga andar com rapazes que eram amigos e amigos de verdade, e que não havia, né? Eu e o Jorge namorávamos, mas na situação de banda eram 4 amigos. Claro. Inclusive ali numa entrevista que tu nem sabias que a Helena D'Água tinha tido problemas com drogas, porque isso passava-te tudo ao lado, não é? Não. E eu até me lembro de uma das vezes nós estávamos a tocar juntos as bandas e estávamos cá atrás, e eu e a Helena ao ar livre, e a Helena começou-me a cantar à lua, e eu adorei aquilo. Eu não sei, eu não sabia de nada, não notei nada. Para mim ela era o máximo. Estava a ler que a tua única extravagância, digamos assim, foi uma vez que em Mursa, num concerto, te deram vinho do Porto em vez de água, não foi? Não, pois. No palco nós pedíamos sempre cerveja e água, mas era assim. Eu não me lembro também de cerveja, mas tínhamos os grades de cerveja nos camarins. E nesse dia, qual água? Era copos com uma coisa lá dentro, que aquilo era vinho do Porto, caseiro. Cada vez que virava, vinha o amplificador, dava um golo. Mas era assim, uma bebedeira boa. Não era de não saber o que é que... Foi a seguir é que nós andámos no meio lá do Largo de Mursa, onde há a porca, onde está a estátua, e eu lembro que estávamos todos bem, tão bem que nós gostávamos tanto daquele vinho do Porto que comparámos. Penso que no nosso caminhão a equipe, o caminhão do material todo, penso que trouxemos uns 10 ou 15 garrafões desse vinho do Porto. E 2 deles, no dia a seguir, nós tínhamos que viajar para Lisboa durante a noite de carro, eu com os 4, porque tínhamos um passeio dos Alegres e tínhamos 2 garrafões connosco, que era um para o Júlio Isidro e o outro para o Barra, o Barrinha, que era lá, que fazia com o Júlio Isidro. E pronto, e viemos nós
ficámos a dormir umas horas por caminho, com os 2 garrafões de Mursa. Há pouco falaste da Lena D'Água. Tu, a Lena e a Adelaide Ferreira eram as 3 mulheres mais conhecidas do rock na altura. Vocês comunicavam, tinham contacto? Sim, eu gostava muito da Lena e da Adelaide. Também tenho, aí já a solo, eu com a Adelaide, enquanto estava Rock e Vários, nunca me troquei com ela, ou com a banda dela. Mas a solo, até tenho fotografias, fizemos um espetáculo juntas, e estamos a jantar juntas. Sim, estava normal. Mas eu cruzei-me mais com a Lena na altura do que com a Adelaide. Sei que uma das primeiras mulheres que tu viste, penso que na televisão a tocar baixo, foi a Suzy 4. Pois, porque eu tocava baixo, mas não conhecia ninguém. Também já havia algumas, só que eu também não sabia. E quando vi um desses programas Top da Pop, sei lá, que estavam a dar na televisão, de repente vejo esta pessoa, esta rapariga com um baixo. Eu disse, então pode acontecer, porque normalmente as raparigas ou era piano, ou era guitarra acústica, ou era nunca era nem baixo nem bateria. E foi aí que eu vi que podia acontecer. Podia ser. Hoje acho que há bastantes. Lembro, por exemplo, uma banda portuguesa que são os Linda Martini. Sim. Tem a Cláudia no baixo. Cláudia, sim. Ela diz que nos primeiros concertos, quando ela chegava às salas de concertos, eles perguntavam: e onde é que está o baixista? Ela não sou eu. Pois. Não, ótimo. Não, ela é ótima. Gosto muito. Li alguns também que nunca quiseste tocar de saia, é verdade? Sim, porque achava. Então, para já também nunca usei muitas saias. E depois não batia com o que eu queria transmitir. Tinha que ser de calças. Até que quando mudámos para a Valentim de Carvalho, eles sugeriram isso. E eu disse, não, nem sequer é o meu estilo. Não fazia sentido, não é? Não fazia para mim. Que não tem problema nenhum. Agora, mas naquela altura não sei. Não. Eu também não usava saias, portanto não ia usar. Quando a banda acabou, ficaste triste? Achas que ainda tinham mais para dar? Nós estávamos já com vários temas novos para a banda. Acabou porque houve um conflito dentro da banda, e acho que tivemos todos pena, mas eu não conseguia estar mais. E seguiste então o teu caminho a solo, não é? Foi. Já é que quando tu tens 4 pessoas que são muito amigos, que eu como rapariga tenho que confiar neles, não é? Confiar em tudo. E de repente a confiança por uma razão sai e eu não consigo estar bem com essas pessoas. Pronto, já quando a confiança se vai, já não é a mesma coisa e não se consegue trabalhar juntos. Diria que é uma das razões mais comuns no fim das bandas, não é? E no fim das relações no geral. E não foi a relação minha com o Jorge ter acabado, porque nós ainda continuámos durante 6 meses, não foi essa. Foi outra situação que aconteceu e eu aí perdi a confiança. Mas sempre sentiste que querias continuar na música? Sim, não, isso ia continuar sempre. Ia continuar fazendo, ou chegando, ou tendo um contrato ou não, isso. Mas eu escrever, porque eu naquela altura já estava a começar a escrever. Os temas novos já era alguma coisa que eu também já estava com o dedo nele, na escrita, na composição. De maneira que eu pensei, não, eu vou continuar. Um dos vossos maiores êxitos acabou por ser o Cristina, que eu conheci mais tarde através da, entre aspas, versão do Herman. O Herman José cantava muito essa música. Do Herman. Na Roda da Sorte. Pois, ele de vez em quando era. Mas sei que tu nem querias inicialmente cantar essa letra, não é? Pois, porque a letra tinha a ver com uma ex-namorada do Gramaço e aquilo não me fazia sentido para mim estar a dizer beleza é fundamental. Então eu tive que dar uma volta, beleza interior, e para poder cantar e sentir-me bem a cantar.
A Cristina, que deu origem à canção, alguma vez manifestou o seu desagrado? Não, que eu saiba, que eu saiba, nunca ouvi, mas ela devia saber que era com ela. Estava a ler que durante a pandemia aproveitaste para tirar um curso de nutricionista. O que é que retiraste dessa experiência? Sei que não. Eu já queria há muito tempo, porque como a música, a medicina naturopata sempre foi também do meu interesse. E já há muito tempo queria fazer qualquer coisa. E eu já tinha começado antes da pandemia, só que com a pandemia então é que acabei. E pronto. E do que é que tirei da experiência? Que eu queria, porque normalmente eu ia para as turnês, como disse há bocado, antes da entrevista, eu ia para as turnês e eu tinha as minhas mesinhas, os meus chás, as minhas argilas, isto e aquilo, para qualquer coisa que acontecesse a algum dos nossos membros do grupo, eu podia resolver logo ali antes de ficar pior. E então eu comecei a pensar, mais vale então, já que estou assim, mais vale ter um diploma que é para ter para quem ouvir as minhas opiniões e as coisas que eu penso em tratamentos, pronto, já é mais certo de uma pessoa que tenha um diploma do que uma pessoa que não tenha, não é? De maneira que, como eu gosto e sempre gostei, acabei. Estudei e acabei. Estava a pensar outro dia, será que agora com a vulgarização ou a maior acessibilidade, digamos assim, daquelas injeções do Ozempic e afins, será que as pessoas vão deixar de procurar tanto os nutricionistas para perder peso e vão procurar só recorrer a esses métodos? Ai, não sei, espero que não. Espero que não, porque para perder peso não é fácil. É preciso a pessoa querer, mas é fácil. Até para ter saúde é fácil. Eu sou muito... Eu fiz o curso, mas também há coisas lá que eu não concordo, mas eu depois, já com o exame passado, eu faço à minha maneira. Porque é tudo muito simples. Tratamentos. Eu espero que não. Mas as pessoas às vezes querem coisa rápida e fácil. Exato. Depois também dão-se mal, porque aquilo faz sempre mal a outras coisas, não é? Claro, mesmo aquelas cirurgias, muitas vezes de bariátrica, muitas vezes conheço vários casos de pessoas que fizeram, perderam o peso todo e depois acabaram por recuperar, não é? Porque voltaram a comer como comiam de antes. Claro, porque isto não é perder peso rápido, isto é uma nova moda de vida e de saber e de se alimentar. Claro. É curioso porque aqui há pouco tempo tivemos aqui no posto emissor a Mitó, que sim, a Mitó. Ela também tem uma vida paralela, digamos assim. Foi. Ela trabalha como médica de medicina chinesa e tem uma clínica, trabalha numa clínica, e ela também falou sobre essa faceta. Tu também tens essa faceta da nutrição. Eu até soube da Mitó, porque a Inês, a esposa do Tosé, quando eu fui, a Inês Menezes, quando eu fui dar entrevista ou fala com ela que me falou da Mitó e disse mesmo que eu não sabia que a Mitó tinha a clínica e estava nessa direção, de maneira que eu gostei. Nós geralmente não somos só uma coisa, não é? Também, ou seja, tu dedicas a tua vida à música, mas depois também tens esse interesse, O interesse da medicina natural também veio, podia não vir, mas veio também. Os meus pais também, desde já dos meus avós também, tudo que fosse natural era melhor tentar fazer e ir aos médicos naturopata. Nós tivemos sempre, a minha família teve sempre um médico naturopata, o Fernando Lopes, que eu acho que ele, se ainda não faleceu, não sei, mas durante os meus avós, tudo, fomos sempre tratados por ele. Ainda há pouco falavas da água com limão antes de começarmos a gravar, não é? Esses pequenos truques ou sabedorias. E antes da água com limão, o que se faz, não é? Exato. Como é que era? Raspar a língua? Pois, não se pode beber água quando nos levantamos, assim.
raspar a língua primeiro, lavar a boca e raspar bem e gargarejar com água e sal, e depois aí é que sim senhora, vai a água com limão. Eu conheço uma pessoa que uma vez esteve muito mal em Marrocos, depois de provavelmente ter bebido água que não devia ter bebido, e já há uns bons anos esteve quase a patinar, digamos assim, até que alguém lhe disse para ela pôr, digamos, peço desculpa, um dente de alho onde o sol não brilha, e foi isso que a safou, porque o alho tem aquela propriedade curativa, não é? Pois, antibiótico. Exato. É curioso pensarmos nestas pequenas coisas que no fundo estão muito... A natureza dá-nos tudo, a gente é que... Nós é que optamos pelos químicos, não é? Pois, a medicina convencional criou um negócio enorme, não é? Até mesmo a conversa das refeições, das 3 refeições ao dia é errado. Isso foi o Rockefeller que criou. Deve-se comer quando se tem fome. E uma vez por dia é suficiente. Que antigamente também se fazia muito, não é? No tempo dos nossos pais e avós. Nós agora é que as pessoas enchem-se de comida e rápida. Exato. No início da nossa conversa estavas a falar de quando foste para Londres, foste à TAP e conseguiste que eles te oferecessem 6 viagens, também foste uma agência de viagens. Nascimento, a viagem Nascimento. Para te oferecerem algum alojamento. Sim. Sempre foste empreendedora. É isso que se chama? Não sei. Destemida? Não sei. Pois eu sempre pensei, o que é que eu quero fazer? Quero fazer aquilo. Como é que eu faço? Com quem é que eu falo? E pronto. E conseguiste? É isso. Sim, consegui. Que o retorno era, então ia fazer o disco e no disco aparecia, punha a publicidade da TAP. Valeu a pena. E pronto, e deu para eu começar a apalpar os primeiros passos lá em Londres, ver se gostava, se não gostava, conhecer o Luís. E pronto, e agora este álbum é dedicado ao Luís. Ele tivesse falecido ou não, era sempre dedicado a ele, porque a razão que eu chamei 85-25 é o meu percurso lá, e se não fosse o Luís, o meu percurso de certeza que era diferente. E foi o que foi, e ele foi uma das pessoas que teve muito importante no meu percurso. Ajudou-te a arranjar contactos, incentivou-te? Não, era teu amigo, eventualmente? Era tudo. Nós era quase como família. Nós tínhamos o dia de anos no mesmo ano, tínhamos de idades diferentes, mas tínhamos as mesmas sensações, em personalidade éramos muito parecidos. E foi um choque enorme o que aconteceu, e pronto. E eu ainda nem sequer acredito, porque eu agora ando lá em Londres e ando a guiar e passo para as ruas onde há os estúdios onde ele andava, onde nós andávamos, e aquilo mete-me toda uma impressão, o saber que ele já não está. Foi repentino, não é? Muito repentino. Eu de certa maneira até estou revoltada com ele ter ido. Se ele ressuscitasse agora, dava um estalo por se ter ido embora. É complicado quando perdemos assim um amigo, não é? Quando as pessoas estão doentes, uma pessoa vai-se preparando, mas assim... E pronto. Tu gostas de viver em Londres? Ou já nem questionas isso após tantos anos? Gosto. Já não... Às vezes estou cá mais tempo para ver se me habituo para me mudar. Não sei, talvez um dia, quando me reformar. Mas por enquanto ainda não é? Sim, por enquanto ainda não. Na entrevista ao Rui Miguel Abreu dizias que quando foste para Londres também foi porque em Portugal já te sentias um bocado um produto. Também. Em que medida? Porque
Por tudo. Eu não podia, por exemplo, eu quando cheguei a Londres, como ninguém me conhecia, eu podia ir ao Melody Maker, ver quais eram audições de bandas de originais e aparecer. E voltar ao princípio, andar atrás nas carrinhas com o equipamento, chegar, montar, tocar. E era coisa que já não podia fazer aqui. Primeiro já não havia essa possibilidade. E depois, e tal, M2, e tal, as pessoas já olhavam-me diferente se eu começasse do princípio, não é? De maneira que para mim foi começar do princípio com muito mais entusiasmo, porque eu já não me sentia bem aqui. Por isso mesmo que era um produto. Pronto, é um produto. Já tinha uma ideia feita de ti, ao passo que lá ninguém te conhecia. Pois. E trabalhando tanto como tu trabalhaste, ou continuas a trabalhar em Londres, é possível viver-se bem da música, confortavelmente? Sim, no princípio eu sempre tive ajuda dos meus pais, também vinha cá, fazia televisões, que até eram muito bem pagas, e voltava para gastar lá. Vinha cá. E a turnê que fiz com a banda Amazónia, era tudo bem pago. E depois, a partir de uma certa altura, as coisas começaram a ter trabalhos melhores. Lá está, a sessão. Porque juntar-me a bandas originais era um membro, não é? Como os outros. Às vezes a banda tinha management, lá punha algum dinheiro, mas com o trabalho de sessão foi quando comecei a ganhar bem. Gostas mais do trabalho de sessão ou do trabalho, enfim, na estrada, ao vivo? O trabalho de sessão para mim foi ótimo porque essa era a outra razão de eu me interessar ficar lá mais a trabalhar lá do que aqui, porque quando tu tua carreira, há sempre stress extra, se vende, se não vende, se o espetáculo vai ter gente, se não vai ter gente. Quando tu estás a fazer trabalho de sessão, o problema é deles. Nós estamos a ganhar o mesmo, esteja alguém, não esteja ninguém. Se vende, se vão vendo o disco, não é nosso. Achas que a tua personalidade se adequa bem a essa... Aí eu precisava disso, eu precisava não ter esse stress e de continuar a tocar e a gozar os espetáculos ao vivo, a gozar tudo, mas sem essa parte. Aqui há uns anos escreveste uma canção, Olhos Fechados, para o teu amigo Bem-vindo Fonseca, dançarino da Gulbenkian. Queres contar essa história? Sim, ele estava a atravessar uma fase muito, muito má da vida dele durante 10 anos, esteve mesmo com problemas fortes, não é? Não sei se sabe, se não se sabe, mas pronto. E eu, nessa altura, fiz esse tema, foi feito assim, sei lá, 10, 15 minutos. E pus em CD e vim cá e entreguei-lhe. E ele andava em clínicas de desintoxicação e tal. E ele, pronto, chorou, eu chorei, aquilo estávamos a ver, cada vez que ouvíamos chorávamos. E ele dizia, mas como é que tu sabes? Assim, não sei, então eu vejo os filmes dessas vidas e como é que eu sei? Porque eu sei, pronto. E pronto, e entreguei-lhe. Passado uns anos, houve alguém que quis fazer um filme da história da vida dele. E ele disse, meu Deus, era bom o nosso tema entrar neste. Assim, então dá bem. Eu fui rever, fui refazer e pronto. E decidi fazer então como a versão como está. Acabou por não entrar no filme, mas eu lancei à mesma. E pronto, e é a história. E cada vez que eu também ouço essa música ainda me comovo, mas... És uma pessoa muito ligada aos teus amigos, não é? O Luís Jardim, o Bem-vindo. Sim, então, pois.
Quando são amigos, são amigos. Por isso mesmo, o Rock e Vários eu já não conseguia, porque quando me fazem alguma coisa que eu não estou à espera, depois já perco também. Sim, é difícil ultrapassar. Oh, there she goes. Can it be? It's true through you. Vamos agora falar do que andamos a fazer na redação. Nem de propósito, o nosso colega Paulo André Cecílio entrevistou não há muito tempo a Kim Gordon, baixista do Sonic Youth, já não está na banda. A norte-americana esteve em Lisboa como jurada do Festival de Cinema La Feste e falou sobre a sua carreira com a banda e a solo. Kim Gordon acaba de lançar o disco Play Me e explicou que se vê mais como artista e como música do que propriamente como baixista. Então diz ela: quando mudei para Nova Iorque nos anos 70 foi para fazer arte, depois acabei a tocar, mas já nem toco baixo há anos. É como disse, eu sou uma artista que faz música e até me sinto mal quando uma miúda vem ter comigo e me diz que eu a inspirei a tocar baixo, porque ela vê-se primeiro como uma artista. Pois. Não é o teu caso, não é? Tu és uma baixista. Sim, baixista, sim, sou, acho que sim. É assim Não sei. que te apresentarias. Sim, não sei, mas eu como também gosto, eu adoro produzir todo o processo de fazer um disco e de vários instrumentos, também estão com outras coisas, às vezes nas minhas próprias gravações. Sim, acho que sim. Músico, é o que eu me vejo, é músico. Costumas receber contactos de miúdos que estejam a começar a pedir conselhos? Já antes recebia mais, sim. Principalmente raparigas. Conselho, baixo, qual baixo, as cordas. E eu dizia sempre, isso, pronto, desde que seja um instrumento que aguenta a afinação, a corda, isso vem de ti. Não é lá por ter uma guitarra X ou Y que te vais tocar melhor. Como aquelas pessoas que dizem, gosto tanto das tuas fotos, que câmara que tu usas, não é? Pois, não é a câmara. É o olho da pessoa, não é? Tu tens muitos baixos? Já tive mais, agora tenho, penso que são 8, mas estão na parede, porque eu uso 1 ou 2, depende, porque há certos trabalhos que requer 5 cordas, outros é só as 4. Tens algum de estimação, um favorito? Ai, são todos. São todos os bebés. Até mesmo o que trago aqui hoje. Esse foi o meu segundo. E como lá longe que tem na capa um parecido, mas é daquele estilo, eu pensei, é este mesmo que eu vou levar, porque tem a ver com os anos 80. Esse tem muito, muito bom som. Há 2 gravações neste disco novo que ainda são com esse baixo. E ele é antigo já? Sim, dos anos 80. Dos anos 80, é mesmo esse. Comprei em 85. Eu que há uns anos entrevistei o Frankie Chaves, que é guitarrista, tem uma banda com o Peixe, que é o guitarrista dos Ornatos, uma coisa instrumental só de guitarra chamada Miramar. E eu perguntei, vocês têm, enquanto guitarristas, não é? Tem muitas guitarras? E o Peixe disse, tenho 4 ou 5, eram poucas, não é? Tendo em conta que é. E o Frankie não disse, eu disse, mas tens muitas? Ele, algumas. Ele não quis revelar quantas eram. Eu fiquei a pensar, ok, devem ser muitas. É assim, ou nós temos, não é bem o vício, mas queria ter uma assim, ou queria ter uma assado, e vai comparando, mas realmente só precisamos de uma. Claro. E quando começam às vezes a falar, 5 cordas, uma pessoa tem que tocar bem, é as 4. Claro. 5 corda, a quinta é porque estas coisas de eletrónica, que há graves muito mais graves que um baixo de 4 cordas não consegue ter, então tem que ir buscar o de 5, mas basta uma guitarra. Achas que a inteligência artificial vai mudar muito o vosso trabalho ou vai tirar-vos trabalho? Já, acho que sim, acho que já está, acho que sim, mas nunca vai ter aquele feeling, porque mesmo já há pessoal que está a fazer, não faz. Hoje em dia, quero uma letra assim, quero uma letra assado, manda-me.
é autodulgência. E depois tens um tema, mas aquilo está lá qualquer coisa que não tem feeling. Não tenho human touch, como diria o Bruce Springsteen. Mas mesmo agora, e já há uns anos, a partir do momento em que se deixou de gravar em fita e ser o computador, aí já há diferença. O digital e a fita, o som da fita é muito mais quente, é muito melhor. Uma vez acho que li um artigo, ouvi um vídeo sobre isso, até sobre as afinações diferentes e a falta de correção, entre aspas, que havia nos discos, sei lá, do Jimi Hendrix ou o que é que seja. Hoje é tudo muito perfeito, mas também não é natural. Pois, até mesmo os tempos. Às vezes o pessoal começava a tocar e o tempo começava um bocadinho mais rápido ou mais lento e acabava já um bocadinho mais rápido ou mais lento. Mas isso, durante a música... compensava. Pois, embalava e... agora não, agora tudo, tem que estar tudo certinho, não é? Eu outro dia estava a falar disso também com o Peixe, também por causa desse projeto Miramar, e foi curioso porque ele estava a dizer que acho que era um tema daqueles mais conhecidos do Bob Marley, agora não me lembro qual era, mas ele até cantarolou, que ele disse que a guitarra no início está desafinada. Pois, há muito. E pronto, isso hoje não ia acontecer, não é? Mas claro que o músico tem logo aquele ouvidinho. Mas pronto, era aquela naturalidade que hoje se elimina porque é muito simples ir lá e tuc-tuc, não é? Claro. Oh, there she goes. Vamos agora falar dos concertos dos próximos dias. Esta sexta-feira, dia 20, os Suede tocam no Campo Pequeno, em Lisboa. Também hoje há concerto de Papillon, no Coliseu dos Recreios. E na Mel Arena, os Trovante dão o primeiro de 4 concertos de regresso. Em Lisboa, tocam hoje e amanhã. Seguem-se concertos no Pavilhão Rosa Mota, no Porto, a 27 e 28 de março. Amanhã, sábado, também há várias propostas. Os UHF tocam lados B e raridades no Lisboa ao vivo. DJ Télio atua no Campo Pequeno. A islandesa Lofi sobe ao palco do Coliseu de Lisboa e os Best Youth estarão no Sons de Vez, em Arcos de Valdevez. Na próxima terça-feira, dia 24, começa na Ilha de São Miguel, nos Açores, mais uma edição do Festival Tremor. Até sábado, artistas como Vai à Praia, Yeray Cortez ou Kate LeBon, entre dezenas de outros, apresentam-se em vários locais da ilha. Também na terça-feira, Ludovico Eunaldi, eu já sabia que me enganar a dizer isto, toca no Coliseu de Lisboa. O concerto tem uma segunda data, no mesmo local, no dia seguinte. Medusa, ainda vais a concertos? Gostas de ir a concertos como espectadora? Em Londres há muita oferta, não é? Gosto. Normalmente, quando tenho entradas de backstage, é o que eu gosto mais. Sim, gosto, mas não vou muito. Não tens ido recentemente? Quando tem alguém que é meu amigo ou que está na banda ou assim, gosto, mas o último que fui ver foi a Billie Eilish. Sim. A minha sobrinha e a amiga dela foram lá passar uma semana para o concerto mesmo, e então fomos as 3. E gostaste? Adorei, ela é ótima. Também gosto muito dela. Ela é um espetáculo ótimo. E consegues ver o espetáculo enquanto civil ou estás a ver como músico? Não. Como penso eu. Vejo tudo. Tento ver tudo, mas principalmente agora também tudo ecrãs grandes, e ecrãs grandes também. Uma pessoa vai ficando também um bocado cegueta, não é? Isso, só se ficar muito à frente não vê nada o aspecto. Se ficar atrás, então vê tudo bem e pronto. E tudo, o ensinamento é uma coisa extraordinária. E foi que fazem agora? No O2 Arena? Ou... No O2. Ok. Uma grande sala, não é? Pois. E ver aquele pessoal todo vestido como ela, pais, mães, filhas, filhos, tudo. Oh, there she goes. Em ti encontro a alegria que por outros foi roubada. Sei que é. Muito bem, chegamos assim ao final de mais um posto emissor. Milus, muito obrigada, foi um gosto falar contigo. Eu sou a Lia Pereira, os temas de abertura e conclusão são de Legendary Tigerman. A edição multimédia está a cargo de Salomé Rita.
Como é hábito, vamos terminar com uma leitura. O que é que nos trouxeste? Olha, trouxe uma prosa de um cartão que os meus pais me deram quando eu fui para Londres, para me proteger. E isto ficou sempre na minha cabeça, e até no álbum anterior eu fiz um tema para a minha mãe, porque a minha mãe é que tinha destas coisas. O meu pai também estava lá, mas a minha mãe é que arranjava estes cartões. E menciono isto, que se chama Pegadas na Areia. Vamos lá ver se eu consigo dizer isto sem começar a cheirar. Sonhei que estava andando na praia com o Senhor, e através do céu passavam cenas da minha vida. Para cada cena que passava percebi que eram deixados 2 pares de pegadas na areia. Um era meu, o outro era do Senhor. Quando a última cena passou diante de nós, olhei para trás, para as pegadas na areia, e notei que muitas vezes, no caminho da minha vida, havia apenas um par de pegadas na areia. Notei também que isso aconteceu nos momentos mais difíceis e angustiosos do meu viver, e perguntei então ao Senhor: Senhor, tu me disseste que uma vez que resolvi te seguir, tu andarias sempre comigo, em todo o caminho. Contudo, notei que durante as maiores atribulações do meu viver, havia apenas um par de pegadas na areia. Não compreendo porque, nas horas em que eu mais necessitava de ti, tu me deixaste sozinha. E o Senhor me respondeu: minha querida filha, jamais eu te deixaria nas horas de provas e de sofrimento. Quando viste na areia apenas um par de pegadas, eram as minhas. Foi exatamente aí que eu te carreguei nos meus braços. Who had a boy that thought he was her private toy. She had a way to get things done. Oh, there she goes. Olá, sou Tony Gonçalves. Sou português, vivo nos Estados Unidos desde os 4 anos e tenho um podcast, The Heart and Hustle of Portugal. Converso com quem está a levar Portugal mais longe, empreendedores, artistas, sonhadores. É o primeiro podcast em inglês do Expresso feito com paixão nacional. Ouça todas as semanas em expresso.pt ou na sua app de podcasts. Vamos, let's go!